sobre o feminicídio, né? A gente tem alguns textos orientadores, tá? Para depois entrar na questão a seguir. Então, vamos lá. Primeiro textinho aí. Você já ouviu a expressão machismo mata? Poucas vezes no questionamento sobre o que está por trás da morte violenta de uma mulher. A palavra feminicídio se refere ao assassinato de mulheres e meninas por questões de gênero, ou seja, em função do menosprezo ou discriminação à condição feminina. Essa aqui é uma introduçãozinha do que a gente falou na aula, né, em questão. Como você participou da aula, você já consegue, pegou ali no finalzinho, mas já consegue introduzir um pouco. Aí depois a gente tem aqui, ó. Brasil registra aumento de casos de feminicídio durante a quarentena. O número de casos entre maio e março, que no caso a gente pega de março a maio, né, ele aumentou, tá? 2,2% de feminicídios só agora na quarentena. E aqui ele traz alguns dados, né, característicos de por conta do isolamento social, das mulheres sofrerem um aumento de casos em todo o mundo, né, por conta da violência doméstica. Eu trouxe na aula hoje um assunto que eu trouxe em questão. Quando a gente não tem o isolamento social, essas mulheres já sofriam violência em casa? Sofriam. Só que o marido saía para trabalhar, por exemplo, né? Um exemplo que a gente pode pegar, um namorado que morava com ela saía para trabalhar, e aí, ou ela saía para trabalhar, e aí, em um determinado momento, ela não ficava o dia todo ali com o violentador dentro daquele ambiente. E com a pandemia, com o isolamento social, com muito trabalho em home office, isso acabou aumentando mais ainda, né? Aí aqui o textinho ele traz sobre essas questões, tá? Isso, os casos de abuso também. Infelizmente. Quando a gente trata sobre os casos de abuso, a gente traz também porque as crianças elas iam para a escola, né? Os jovens, assim como vocês, iam para a escola, e aí acabavam ficando mais distantes daquele abusador. Algumas crianças estão ficando em casa com seu abusador, né? Aí é um assunto muito delicado a gente tratar também, que aumentou muito dentro da pandemia, infelizmente, né? Aí aqui o que eu coloquei? Faça um levantamento sobre o percentual de casos no Brasil em 2020, comparando de 2019. Vocês podem fazer em forma de gráfico ou pesquisa. Você vai pesquisar. Você vai trazer uma pesquisa. Pega lá. Percentual de casos de feminicídio no Brasil em 2019. Aí vai aparecer alguma reportagem. Dentro dessa reportagem vai aparecer alguns dados. E aí esses dados, você vai juntar os dados com 2019, com 2020, e aí ou você faz em forma de pesquisa, trazendo uns tópicos lá, principais, ou você faz um gráfico. Igual vocês já estão acostumados a fazer bastante em gráfico de porcentagem. Pega lá 2020, sabe? Igual vocês estão acostumados a fazer em matemática, que vocês trabalham muito com gráfico, né? De montagem de gráficos e tal. É só isso. É o levantamento. Você consegue o levantamento desse percentual fazendo a pesquisa. Ou você pode trazer em tópicos. 2020, número de casos foram tal, no mês, nas reportagens aparece, dentro dessa reportagem aqui, que tem no roteiro de vocês, aparece o percentual de 2020, entre o mês de março e tal, aparece até o do ano passado, tá? Dentro dessa reportagem aqui, só que não aparece muito assim, aparece mais de 2020, não aparece tantos números assim, tá? Mas é bem simples, tá? Um levantamento bem simples. Se for em forma de pesquisa, você coloca lá os dados da pesquisa. Se for em forma de gráfico, você vai fazer o gráfico. Deu para entender? A1? Agora vamos para 2. Sabemos que a mulher é tida como sexo frágil. Sofre com questões ligadas à imposição, submissão e violência. Partindo desse ponto, responda. Quando começou o feminicídio no Brasil? Obviamente que a gente não vai ter um dado específico ou um dado completo assim sobre esse assunto, né? Porque
vão ter várias pesquisas, tem algumas pesquisas que datam de um tempo, outras de outro, sabe? Então, a gente não vai ter, e como a gente falou na aula hoje, antes, há um tempo atrás, não muito tempo assim, se a gente pegar uns 10 anos ou menos, não era tido como feminicídio ainda, né? Era tido como a morte de uma mulher, ou era tido como morte mesmo, mas ainda não era como feminicídio. Então, a gente não vai ter essa datação muito antiga. Mas aí também é uma pesquisa simples que você vai fazer e vai trazer lá algumas informações breves sobre quando começou. Nada muito extenso, tá? Posso pular para a terceira? Conseguiu entender? Aí, beleza. A terceira, ela é um pouquinho mais complicada. Eu achei, depois que eu fiz, eu falei, acabou ficando um pouquinho mais complicado e um pouco mais confuso, né? Mas eu vou explicar agora. Aqui, eu trouxe uma linha do tempo de algumas conquistas femininas, feministas, assim que a gente pode dizer, no Brasil, né? Aí a gente já tem aqui em 1827, que as meninas são liberadas para frequentar a escola. Em 1879, conquista o direito ao acesso às faculdades. Em 1932, conquista o direito ao voto. Em 1974, conquista do direito de portar um cartão de crédito, porque naquela época nem isso a mulher poderia ter, tá? Nem viajar sozinha a mulher poderia. Em 1977, a lei do divórcio. Em 79, o direito à prática do futebol. Em 85, é criada a primeira delegacia da mulher. Em 1988, a Constituição Brasileira, né, passa a reconhecer a mulher como sendo iguais aos homens, como se tivesse direito, como se nós tivéssemos ter direitos igualitários, né? 2006 é sancionada a Lei Maria da Penha, que a gente já trabalhou, e em 2015 aí, ó, é aprovada a Lei do Feminicídio. Olha como é nova a Lei do Feminicídio, né? Então, os casos que ficaram para trás de 2015 até então não eram tidos como feminicídio. E aí, o que eu trouxe aqui para vocês? Responda a pergunta a seguir. Mesmo em meio a tantas lutas e conquistas tidas pelas mulheres ao longo dos anos, por que atualmente mulheres convivem com questões as quais as mantêm aprisionadas em relações tóxicas em meio à violência doméstica? Redija um breve texto de como essas questões podem ser melhoradas atualmente. Se a gente parar para analisar sobre a introdução lá que a gente tem do roteiro, que traz para a gente sobre o feminicídio, o número de casos de feminicídio que aumentou no Brasil. A partir dos levantamentos que você vai fazer dentre as questões 1 e a 2, né? Que uma é quando começa o feminicídio no Brasil, e a outra é sobre o percentual de casos em 2019 e 2020. E a partir das conquistas que a gente tem, como que a gente consegue colocar a questão da mulher ainda, mesmo tendo conquistado tantos direitos, tendo tantas conquistas, como que ela ainda se coloca numa questão de uma relação tóxica? Como que ela ainda se permite a uma questão de violência doméstica? A que fator está ligado isso? Isso pode estar ligado a vários fatores. Aí vai da opinião de vocês, né? Quando eu falo para redigir um breve texto sobre essa questão, a gente pode trazer qual questão. Ao meu ver, se eu fosse pontuar alguma coisa aqui dentro dessa questão, dentro dessa atividade para mim redigir esse breve texto, uma das questões que eu colocaria é a questão de que toda mulher ela precisa ter um marido, ou ela precisa ter um companheiro. Isso ainda é muito real dentro da nossa sociedade. Uma mulher, por que você está sozinha? Por que você se permite ficar sozinha? Não, você tem que ter uma relação com o homem, você tem que como que é? Medo de ficar sozinha, medo de
de falar para a família sobre essa questão da violência, medo se a família vai aceitar, porque tem algumas mulheres ainda que estão, que vivem dentro de uma família que tem uma visão mais antiga, né, mais passada, e aí se ela separa do marido, o que a família vai pensar? O que a sociedade vai pensar? A gente tem toda essa questão. Outra questão que entra também muito é das mulheres que não têm nenhuma profissão, que elas dependem do marido e elas não têm nenhuma profissão para seguir, e elas não sabem como que elas vão sair dentro daquela situação e como que elas vão sobreviver, porque elas dependem do salário do marido, elas são dependentes do marido. Aí também entra essa questão dentro do que a gente pode responder aí. São várias, assim, é ampla, né? Da mulher se permitir estar numa relação tóxica e viver em meio à violência doméstica é uma situação ampla, né? E aí você escolhe uma das quais você acha que dá para falar aqui e traz também, faz um breve texto sobre ela e junto você traz uma maneira de que, como você vê que isso pode melhorar, de que maneira isso poderia melhorar. Eu, por exemplo, se eu fosse falar sobre a questão ligada, assim, de muitas mulheres ainda viverem em relações tóxicas por conta de não ter uma profissão, por depender do marido, aí eu entraria com uma questão, assim, ligada a mais oportunidade, tipo, ao governo, por exemplo, que fizesse aprovasse alguma lei ou fizesse alguma coisa que desse mais curso para essas mulheres se aperfeiçoarem. Às vezes a mulher, o único ofício que ela sabe fazer, o único trabalho que ela tem é o doméstico, é o de casa. Que o trabalho, o serviço doméstico também é um trabalho, não deixa de ser um trabalho. Então, o único trabalho que ela tem é aquele de casa, e ela não sabe exercer o outro. Às vezes, se criasse umas leis, tal, que desse essa oportunidade para a mulher conseguir ter uma profissão, ou que as empresas dessem uma oportunidade, tal, aí entra toda essa questão, poderia ser uma coisa que poderia ser melhorada também. Deu para entender? Isso, cursinhos básicos, curso igual a gente tem às vezes aqui no estado de São Paulo, tinha o fundo social. Tem um fundo social. Aí dava curso de cabeleireiro, de padaria, manicure. Então, é uma maneira, né, dessa mulher ir fazer um curso tal e conseguir sair, se libertar dessa questão ligada à violência doméstica. Aí, aqui, o segundo ponto que a gente tem, o segundo tema que a gente tem é sobre homofobia, né? Aqui traz um trecho para a gente falando que a homofobia no Brasil ainda é um problema presente e constante, e tá? O Brasil é o país com maior quantidade de registro de crimes homofóbicos do mundo, é o país que mais mata mulheres também e homossexuais, tá? E aí a gente traz uma breve introduçãozinha aqui. Logo depois, eu coloquei para vocês um textinho falando sobre o aumento do número de crimes contra LGBTs em 2020, né? Eu trouxe para vocês também, como eu falei, de 2019 para 2020, o aumento foi bem grande, tá? E aí a gente traz, dentro desse textinho, tem essas questões, tá? E aí quando a gente fala que esses crimes, eles são tidos por conta de ódio mesmo, são crimes característicos de ódio. Aqui, nessa reportagem, especificamente vai falar sobre o Mato Grosso, tá? Mas aí nós temos em São Paulo, tem outros estados que o número de homicídios e mortes, de crimes tidos como homofobia, né, homofóbicos, são maiores em territórios maiores, igual São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem um número muito grande. E aqui eu trago para vocês um breve texto, né, uma reportagem sobre o assunto. Aí, o que vocês vão trazer aqui? Esse aqui é mais... a primeira questão é mais pessoal mesmo. Vocês vão falar o que é ser uma pessoa homofóbica. Para você, o que é ser uma pessoa homofóbica? O que caracteriza uma pessoa homofóbica?
Ah, para mim, uma pessoa homofóbica caracteriza em tal prática. Ah, para mim, uma pessoa homofóbica, preconceituosa na questão ligada à homofobia, homofóbica, é uma pessoa tal. Então, vocês vão trazer o que vocês pensam que seja uma pessoa homofóbica, tá? No ver de vocês, o que é. Na segunda questão, é uma pesquisa também, tá? Mas aí, dentro dessa pesquisa, você só vai trazer os dados, tá? Não precisa fazer aquela pesquisa extensa, não. É bem breve, tá? São conhecimentos mesmo, mais para a gente adquirir o conhecimento. Qual é o estado mais homofóbico do Brasil? E aí você vai fazer a pesquisa, fazer esse levantamento, e dentro desse levantamento, você vai lá pontuar qual estado que tem, se quiser trazer o número de casos que tiveram ali também, é bem bacana colocar dentro dessa questão, tá? Nada de uma pesquisa muito extensa. Aqui, na terceira, quais são os direitos LGBTs conquistados no Brasil? Aí é uma breve pesquisa, vai ser uma pesquisa mais ou menos estilo, e aí vocês podem colocar mais ou menos estilo a essa, sabe? Que eu coloquei aqui sobre os direitos adquiridos pelas mulheres no Brasil. É só isso, tá? Dá para conseguir achar na internet, achar com os tópicos, assim, sabe? Não precisa especificar, não. Só traz lá o ano e qual conquista que ocorreu naquele ano, tá? A gente tem uma que é de 2000 e... Deixa eu ver se aqui tá. A descriminalização... a discriminação tem aqui nesse texto, ó, foi 2020. 2020 ou 2019? Acho que foi o ano passado que os ministros lá do Supremo, eles votaram a favor, né, da descriminalização da homofobia, tal. Então, é um direito adquirido aí que foi muito comentado, muito falado, e aí dá para conseguir achar na internet também, ele bem em tópicos, assim, bem tranquilo, tá? E no final é um mapa mental. Você sabe o que é um mapa mental? Que já tiveram contato com o mapa mental? Deixa eu abrir aqui. Aí, isso, a partir, dá para vocês, assim, pesquisar na internet, né, sobre, ou pegando um assunto, né, isso é melhor que vocês façam em folha separada, tal, para entregar, ou que pegue, e a partir da pesquisa que você fez, fazer um levantamento sobre o que é homofobia. Isso, é isso mesmo. Tem algumas disciplinas. Dentro da eletiva, #Otenado, eu sugeri uma vez um mapa mental. Mas eu sugeri um mapa mental e a linha do tempo. E aí vocês fizeram a linha do tempo, porque vocês já tinham feito a linha do tempo lá atrás. E aí eu acho que vocês acharam mais fácil de fazer a linha do tempo, e aí o que eu recebi mais de trabalho foi a linha do tempo mesmo. Mas o mapa mental é bem simples, tá? A gente pega um tema central, que esse aqui não tá com tema central. O tema central, a ideia central, e fora a gente vai colocando alguns tópicos. E aí a gente vai trabalhar o que mais ligado à homofobia, tipo, homofobia no centro, e colocar lá, o que é homofobia, o que é uma pessoa homofóbica, tal, mas essa questãozinha. É só isso. Deu para entender agora? Acho que foi bem explicadinho agora, né? É que é tanta informação dentro do roteiro que às vezes bagunça um pouco mesmo a cabeça de vocês. Então, beleza, então. Se tiver mais alguma dúvida, tá? Aí pode vir procurar a professora. Eu até prefiro que vocês venham tirar as dúvidas, porque às vezes fica alguma coisa mesmo meio assim que não deu para entender, tá? Qualquer coisa, sabe onde me procurar, eu estou à disposição, tá ok? Tenha uma boa noite e com Deus, e a gente se vê na próxima aula. Obrigada pela participação. Imagina, eu que agradeço.